Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nosso Agente para você e hoje nós vamos falar sobre o consumo de fim de ano. Está chegando o Natal e com ele o desejo por compras, presentes e por aí vai. É o período que é inspirador e por isso o consumidor deve estar atento aos gastos por impulso. Nós vamos saber como fazer as compras de forma saudável, sem causar o endividamento desnecessário, sem causar o descontrole. Para isso, como se controlar diante das promoções, o que é preciso saber para evitar dor de cabeça com relação à troca de produtos, data de entrega, garantias e ainda qual a melhor forma de usar o seu 13º salário. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo nos estúdios o economista Bruno Fleury, o gerente de pesquisa e cálculo do Procon, Gleidson Tomás, e o psicólogo Gulliver Nogueira. Nossa agente está começando e em um minuto eu já volto com os meus convidados. Olha, os últimos meses do ano são marcados pelas compras de Natal, muitas delas embaladas pela renda extra do 13º salário. Se de um lado os consumidores estão dispostos a gastar, de outro, os especialistas em finanças orientam cautela para que não sejam feitos gastos que comprometam o orçamento do começo do ano. Lembrando que sempre no começo do ano tem material escolar, matrícula de filho e por aí vai. Põe na tela. Eu vou gastar mais esse ano foi melhor. Tem que gastar, né? Sempre a gente precisa de comprar. E com esse apetite para as compras, os comerciantes se animam para o fim de ano. A gerente desta loja de artigos natalinos estima um crescimento de 30% em relação a 2012. Em relação ao ano passado, nós temos percebido que as vendas têm crescido, os clientes têm se interessado mais em decorar suas casas, as lojas, né? O otimismo da comerciante tem justificativa. Só o 13º vai injetar 143 bilhões de reais na economia brasileira, quase 10% a mais que no ano passado, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Se nos últimos 2 anos as vendas da semana de Natal cresceram um pouco, para 2013 a perspectiva é de aumento dobrado, conforme o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Mas os especialistas em finanças pessoais aconselham o consumidor que está endividado a usar o valor para se livrar das pendências financeiras. Verificar quais dívidas ele possui e quais as taxas de juros que são cobradas dessas dívidas. Ele tentar fazer as negociações com relação à sua dívida. E, dependendo da situação, vamos supor, ele deve só no cartão de crédito. Então, muitas vezes, ele fazer um empréstimo pessoal, um CDC, para quitar aquela dívida, né, e sanar, desde que ele também não fique pagando só o mínimo da fatura. Existe uma tendência das pessoas, quando chega um 13º, é de querer já dar entrada, começar a gastar, porque está recebendo um dinheirinho a mais ali. E para não se complicar no início de 2013, é preciso ser comedido na hora de gastar e resistir às ofertas das lojas. Umas cautelas com relação ao começo do ano, né? Principalmente para as pessoas que são casadas, nós temos aí despesas de filho, né? Material escolar, transporte escolar, matrícula. Então isso vai gerar um custo fora do orçamento familiar. Então é interessante que ele guarde esse 13º para esses gastos, né? E tente muitas vezes comprar uma lembrancinha e não aí comprometer todo o 13º com relação ao Natal. E para quem está com o orçamento mais folgado, por que não investir o capital? Quanto mais a gente puder colocar o nosso dinheiro em algo que vai voltar, colocar o dinheiro para trabalhar para nós, é melhor do que a gente ficar gastando e ficar o resto da vida tendo que correr atrás de pagar a conta. Apesar de ter gente mais comedida na hora de gastar, parece que os comerciantes vão mesmo se dar bem. Tem que economizar mais, né? Mas sempre comprar um presente. A gente tenta economizar, mas acaba gastando um pouquinho. Eu vou gastar um pouquinho a mais. Comprar presente, lógico. Vai gastar mais então? Vou gastar.
Bom, para tratar desse assunto tão caro, nos dois sentidos da palavra, eu trago aqui hoje o Bruno Fleury, que é economista, o Gleidson Tomás, que é gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, e o Dr. Gulliver Nogueira, que é psicólogo. Eu vou começar aqui com o Bruno, exatamente fazendo uma reflexão sobre uma das nossas ouvidas, né? Uma das pessoas que nós ouvimos agora na reportagem, que disse assim, não, o ano foi melhor, então eu vou gastar. Tá certo isso? Já que o ano foi melhor, já que eu juntei mais dinheiro, então vou aproveitar e vou torrar nesse final de ano? Boa noite a todos os nossos telespectadores. A questão é a seguinte, né? O grande conflito da economia, né? A necessidade de que as pessoas consumam para que isso se movimente a roda da economia. As pessoas precisam comprar, porque senão as empresas não vendem e as indústrias não produzem. Esse é a grande roda da economia. Agora, esse equilíbrio entre o consumo e o consumismo é que é uma dificuldade muito grande, até não é a seara do nosso companheiro psicólogo aqui. Fazer esse equilíbrio entre o consumo e o consumismo é que é o grande problema. Agora, é evidente que as pessoas, isso é da natureza humana, têm o desejo do consumo, né? E o desejo do consumo, historicamente, vem lá desde o momento em que as pessoas precisaram se vestir e comer, né? A partir daí, o sistema empresarial foi se ajustando e adaptando a forma de ofertar os produtos para que as pessoas aumentem o desejo de consumir. E esse desejo é constantemente estimulado aí, né, diariamente, né? O trabalho que se faz, tanto por parte dos economistas como por parte dos órgãos de defesa do consumidor, é exatamente mostrar aí as armadilhas desse processo aí e dizer para as pessoas que é difícil você pedir racionalidade nesse momento, principalmente diante dessa lavagem cerebral que as pessoas sofrem o dia inteiro e principalmente agora nessa época de fim de ano. Mas a gente vai alertando e vai tentando dar uma orientação para que as pessoas tenham um mínimo de racionalidade nesse processo, se é que dá para exigir das pessoas racionalidade num país que nós vivemos fora do consumo durante um largo período, né? Agora que as pessoas estão voltando a consumir, né? Estão sabendo o gosto disso, né? Isso, tomando um gostinho, né, de comprar alguma coisa, além daquilo do básico, né, do dia a dia. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Geralmente os brasileiros chegam no final do ano por causa de várias contas, vários motivos, financiamento de casa, financiamento de carro, financiamento disso, daquilo, outro, apertado, né? E eu, pelo menos, me esforço muito para nunca entrar no outro ano com novas dívidas, tentando se controlar melhor, porque você sabe que já vai vir o normal das dificuldades do início do ano. Aí o pessoal pega o 13º e torre, em vez de, por exemplo, pagar uma dívida ou em vez de juntar. O que seria certo? Usar o 13º para comprar presente para todo mundo, para enteado, para filho, para papagaio, para vizinho, para todo mundo, ou guardar o dinheiro? Certo não é. O correto do ponto de vista, se a gente for analisar friamente, do ponto de vista econômico e orçamentário, o correto seria quitar a dívida e se sobrar alguma coisa, fazer uma certa poupança. A gente já vem falando isso há muitos anos. Mas não dá para você, é uma seara, do ponto de vista psicológico, muito complicado, né? Aquela pressão que as pessoas recebem dentro de casa, de filho, e aquela necessidade, a convivência com as outras pessoas, e eu preciso minha mãe, eu preciso dar um presentinho, uma lembrança para ela, alguma coisa, e aí por aí vai. Então a pessoa acaba sendo induzida a um erro comum, corriqueiro na maioria das famílias, que é exatamente não pensar no mês que vem. Não precisa nem no dia da manhã, no mês que vem, no mês de janeiro, que virão essa relação de dívidas que você colocou aí, que são de início de ano, né? Que as pessoas já deviam colocar no seu orçamento e fazer uma previsão. Mas é exigir muito da racionalidade das pessoas. Algumas pessoas conseguem fazer isso com muita tranquilidade. Inclusive, colocar isso no papel, né? Que é uma coisa básica, né? Colocar lá, minha receita é essa, minha despesa é essa. E escrever lá e falar, olha, chega em dezembro, vai acontecer isso. Quanto da minha renda ou do meu orçamento, do meu 13º, eu posso comprometer com essas despesas de fim de ano? É só colocar no papel ali e distribuir isso. Olha, eu preciso dar 10 presentes. Aí você faz a continha e tal, vou tirar 30%, 40%, 50% do meu 13º e vou conseguir atender aquelas pessoas que eu quero presentear. E o restante eu vou guardar, porque vai vir umas dívidas lá no começo do ano e tal. Mas é isso que eu estou dizendo, é preciso ter racionalidade e a pessoa ter disciplina. Na questão orçamentária, disciplina
administrar o orçamento, administrar a receita mensal, é preciso que a pessoa tenha disciplina. Exercício, sem disciplina, sem exercício da disciplina, é difícil. Leidson. Porque consumir é bom demais, né? Não é nenhuma novidade. Prazer. Né? Os consumidores estão acostumados todo final de ano, as mesmas orientações dos especialistas. Então, assim, não é uma coisa competindo fácil. Com o Papai Noel das lojas, né? Sim, claro. O consumidor hoje em dia não tem assim, a noção do que é um desejo, que é necessidade. Então, tá com aquele dinheiro ali disponível, então as dívidas naquele momento esquecem, né? Então, os especialistas sempre falam as mesmas coisas. Mas agora, nós vimos aí na matéria, consumidores que têm dívida, quitar a dívida. Mas e aqueles que não têm dívidas em atraso, digamos assim, o momento seria oportuno até mesmo para o consumidor quitar um contrato de empréstimo, um contrato de financiamento que tem antecipadamente. Até porque... Ficaria mais barato para ele, né? Sim, claro, ele poderia entrar aí o novo ano aí no azul. Até porque o momento está propício, porque antigamente, antes de 2010, a taxa de juros que era cobrada do consumidor era a mesma que a gente utilizava para desembutir as parcelas futuras. Hoje não, o Banco Central mudou essa metodologia e quanto maior é a taxa de juros Selic, que vem aumentando sucessivamente aí, maior é o desconto para o consumidor. Então, se o consumidor tem esse dinheiro disponível aí do 13º, não tem dívida em atraso aí, é um bom momento para ele liquidar antecipadamente esse contrato e entrar o ano novo aí no azul. É uma das alternativas também. Outra forma inteligente, Gleidson, isso aí é bem do que você é especialista, é fazer a pesquisa, né? Porque se você vai fazer uma compra hoje, isso não precisa ser expert no negócio, não. Você vai num shopping, aí tem várias lojas, você vai ver que o preço de uma loja para outra varia, assim, em alguns casos, escandalosamente, né? Sim, quando a gente divulga esse tipo de pesquisa que demonstra essas variações, às vezes a pessoa pensa, não se trata de produtos, são produtos similares. Não, são produtos idênticos, mesma marca, mesmo modelo, que a alguns passos ele já vai sentir essa diferença no bolso do consumidor. Então, é importante, sim, essa pesquisa de preço para o consumidor. E o hábito que ele tem de utilizar o cartão de crédito sem consciência é o que realmente extrapola. No núcleo de renegociação de dívidas do PROCON, a principal dívida negociada lá é o cartão de crédito, porque é um crédito que já está à disposição do consumidor, é fácil de utilizar e rápido para se endividar. Quando nós damos as palestras de educação financeira para os consumidores, nós demonstramos na ponta do lápis o que acarreta para o consumidor. O fato dele ficar 3 meses pagando o valor mínimo, ele se assusta. E esse é o nosso objetivo mesmo, é assustar o consumidor para que ele tenha cautela e consciência. Usar o cartão de crédito é bom. Às vezes, por alguma emergência, compra um medicamento, ele consegue até 40 dias para pagar. Fazer uma viagem, né? A viagem eu não sei, não. Acho que a viagem pode deixar isso daí. E quando ele conseguir juntar um dinheiro, e quem sabe compra um cartão pré-pago, adquire um cartão pré-pago e abasteça aquilo lá, então ele vai utilizar o dinheiro que ele já tem, não vai utilizar um dinheiro que ele pode não ter no futuro. Não ter no futuro, exatamente. Esse aspecto, Fábio, que vocês estão comentando, assim, daquilo que as pessoas fazem pesquisas, naquilo que é ideal, daquilo que não é interessante isso, porque se uma pessoa ela vai para o fim do ano, né, ela vai consumir, e nesse processo do consumismo ela vai fazer o quê? Tem uma série de aspectos psicológicos aí por trás. As pessoas elas vão ser estimuladas visualmente, então ela vai ser bombardeada por uma série de coisas que vai fazer com que essa pessoa ela entre em contato com algumas necessidades que às vezes não são emergenciais. Daí a necessidade, por mais que às vezes é difícil entrar num consenso do real e do ideal, né? Mas é para isso que a gente precisa orientar, os formadores de opinião. A importância é essa, né? Da gente direcionar as pessoas para isso. E o marketing ele é muito forte nesse sentido, né? Ele faz com que as pessoas elas pensem que elas têm algumas necessidades básicas que, na realidade, se elas pararem para pensar, elas não são básicas. Mesmo, às vezes, tendo dificuldade de fazer elas pensarem, de exercitar essa racionalidade, é importante fazer com que essas pessoas tenham uma consciência e desmistifiquem o que está por trás do marketing. Então, eles vão, sim, criar sensações, você vai no shopping, você vai em qualquer lugar, eles vão fazer competição, eles vão estimular, vão vender, vão falar coisas que você vai sentir necessidade daquilo. Doutor, é bom frisar que hoje tem profissionais que são especialistas nisso. Exatamente. Que vão desde da cor que chama mais atenção até o produto. Eles são especialistas em causar na pessoa essa vontade de comprar, né? Exatamente. Eles se tornam tão precisos nisso, porque eles sabem o efeito que isso causa no comportamento humano. E isso tudo mexe com a emoção, né? A pessoa ela vai para um determinado lugar e as pessoas estão ali sendo, né, estimuladas visualmente, emocionalmente, sensorialmente, de todas as formas.
E aí, algumas pessoas, nesse aspecto da psicologia, eles fazem isso mesmo. Né? Eles direcionam para poder fazer a pessoa ter uma necessidade que, às vezes, não é tanto uma necessidade. Daí uma outra necessidade, da gente orientar e falar, olha, peraí, pisa no freio, faz a listinha, coloca um planejamento básico, mínimo, ver o que é necessário, o que não é. Um outro parênteses que eu achei interessante, né? Será que é importante comprar presente caro, comprar coisas e tudo mais? Hoje em dia é difícil, na atualidade, a gente resgatar esse aspecto da afetividade, né? Quanto é difícil a gente estimular as pessoas a cultivarem mais as relações interpessoais do que as relações materiais umas com as outras, né? E querendo ou não, nós temos que fazer força contra isso. Isso é um aspecto muito difícil, né? As pessoas, elas convivem às vezes numa mesma casa e não têm uma capacidade de estar afetivamente próximo da outra, né? Aí o que elas fazem? Para compensar isso, elas dão presentes, né? E não é o correto, né? Tem que se frear isso aí. Mas por que tem tanta gente descontrolada, hein, doutor? Não dá falta conta? de disciplina. É a clássica falta de disciplina. Não seria uma questão também patológica, não? Tem gente que tem essa compulsividade não descontrolada. Aí cabe um esclarecimento, porque assim, a gente só pode chamar de patológico aquilo que é doença mesmo, né? E o aspecto do consumismo é comportamento. Então, doença o que significa? É aquilo que lesiona o cérebro, a pessoa perde uma consciência daquilo, então ela adquire uma infecção, alguma coisa assim, a nível cerebral mesmo, e aquilo adquire uma patologia. Agora, em se tratando de comportamento humano, o consumismo é ação. Eu vou lá, pego um dinheiro, às vezes de forma passiva e tal, dou ali, sou ludibriado, entre aspas, por aquele vendedor e tudo mais, e eu pego e consumo. Então, diante disso, para eu ter o controle, realmente, eu tenho que fazer uma autoconscientização do que eu estou fazendo, disciplinar e direcionar meu comportamento para aquilo que é o adequado. A gente observa muito nesse aspecto aí, e aí eu tenho alguma dúvida com relação a isso, é que as pessoas consomem, às vezes, por motivos banais. Não da necessidade, banais. Né? A pessoa, o time perdeu, ele dá um jeito de comprar alguma coisa para compensar a chateação dele. Ou se ele brigou com a namorada, ele compra, ou se a namorada brigou com ele, se ela está chateada, se ela está doente, se está triste, se está alegre. Tem sempre uma motivação psicológica para consumir. O consumo essa que é a questão que a gente está discutindo aqui. Ficar dentro da racionalidade para consumir é um negócio meio complicado. Mas, Bruno, isso é uma questão interessante. Várias pessoas vão comprar em momentos que esse era o momento dele falar assim, não, peraí, deixa eu ficar aqui e esperar essa vontade passar. Mas ele vai para o shopping e lá ele tenta compensar um problema que está acontecendo na vida dele naquele momento. Aí aquilo... Ele compra e depois chega em casa e ele não sabe nem fazer o que com aquilo. Aí ele joga num canto lá e fala assim, para que eu comprei esse negócio? Mas naquele momento ele conseguiu resolver um conflito que ele estava passando. Essa é a questão. Porque às vezes as pessoas, elas na atualidade lidam com uma sociedade complicada, difícil viver em sociedade. E essa sociedade, ela traz algumas dificuldades que nos trazem desconfortos emocionais. É tanta frustração que se vive na atualidade por não conseguir isso, não conseguir aquilo, não alcançar x, y patamar, etc., não, enfim, dar conta de algumas coisas, que ela vai se desconfortando. É briga em casa, é briga com amiga, é briga não sei o quê. E esses desconfortos que se causam, a pessoa realmente busca essa compensação comprando, porque ela tem uma falsa sensação de que está aliviando. Aí gera um círculo vicioso, ou seja, a cada desconforto a pessoa consome. Aí ela passa uma nova frustração, gera um novo desconforto, ela consome de novo. Aí entra no nível que a gente, assim, no senso comum chama de patológico, mas que é o nível de desequilíbrio, né? E é importante frear isso. Eu tenho uma dúvida, até gostaria que o psicólogo talvez pudesse sanar para a gente aqui. O consumidor adquire algum produto, serviço e logo após, como o Bruno falou, ele arrepende. E é muito estranho que nós verificamos no PROCON. A gente anuncia aí que vai ter algum curso de educação financeira, 50 vagas são disponibilizadas que encerram rapidamente, tanto para quem usou os serviços do PROCON como para a sociedade em geral. Mas, de fato, que os consumidores que realmente comparecem ao curso, em torno de 20% daquilo que foi feita a inscrição, que rapidamente encerrou. Então, o que a gente imaginaria é que estaria lotado a sala. Na realidade, eles têm essa vontade de se educar financeiramente para um consumo consciente, mas de fato eles não comparecem e sempre é assim, nunca aconteceu da sala estar lotada com as mesmas quantidades de consumidores que fizeram a inscrição. Teria alguma explicação para isso? Eu acho que tinha que criar uma associação dos consumidores anônimos. Porque é a mesma situação, é a mesma situação, então, viu? Eu vou pedir para o doutor responder logo. E educação financeira,
E aí, só para te colocar aqui pela experiência, educação financeira tem que ser feita quando a pessoa é criança. Depois de adulto, tudo é mais difícil ensinar. Não adianta que o cidadão que é consumista... Aprende, mas é mais difícil. Aprende, é mais difícil, mas a cabeça é mais dura, né? Não, é mais dura, mas consegue. Deixa eu pedir para o doutor responder essa pergunta do Gleidson depois do intervalo. A gente tem que chamar nossos parceiros, mas em um minuto eu volto para ele responder. Bom, para falar sobre consumismo, para falar também sobre compras de final de ano, eu estou recebendo aqui o economista Bruno Fleury, o Gleidson Tomás, que é gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, e o Dr. Gulliver Nogueira, que é psicólogo, que ficou de responder uma pergunta do Gleidson. Eu vou pedir até para você repetir mais ou menos aí, Gleidson, o pessoal de casa acompanhar, o Dr. Gulliver responde. Bom, nós fazemos periodicamente curso de educação financeira que as inscrições encerram rapidamente as vagas. Geralmente são 50 vagas, mas o que comparece de fato são apenas 10%. Por que isso? Isso não é aleatório, não. É sempre essa mesma... A vontade não vai para a prática? A vontade não vai para a prática. Inclusive, os que participam lá do curso falam, meu marido deveria estar aqui, minha sogra deveria estar aqui, mas de fato eles não comparecem. Existe uma coisa muito peculiar no comportamento humano que se chama autoavaliação. E às vezes as pessoas, num primeiro momento, são tomadas por uma certa empolgação. Nossa, eu vou fazer um curso de educação financeira, então minha vida vai entrar no eixo. Só que quando ela começa a esperar um tempo para esse curso começar, ela pode fazer uma autoavaliação de que aquilo para ela não vai ser tão benéfico assim. Por algum motivo, ela cria alguma coisa de que isso gera uma barreira que a impede de ir em direção a esse curso. Aí é a hora que ela começa a faltar. Uma estratégia que às vezes os vendedores fazem muito, e algumas empresas especificamente falando, isso é oneroso, né? É o serviço do acompanhamento, né? Ou seja, a pessoa está em contínuo contato com aquelas pessoas que precisam ir em determinado lugar para que ela não se deixe influenciar por alguma autoavaliação negativa que ela fez a respeito de um possível benefício que ela vai ter. É o clássico comportamento do comprar e arrepender. Ela compra alguma coisa e ela vê que aquilo vai trazer um benefício, ela ficou empolgada. Depois que ela vai ver o produto e tudo mais, ela fala, eu acho que isso aqui não é muito era o que eu queria, não. Aí que ela vai pensar e refletir, né? Essa é a questão. Não estou dizendo que eles estão sendo iludidos, porque, né, o feedback é positivo, mas às vezes a pessoa ela pode ser influenciada por ideias de outras pessoas ou de si próprias. Doutor, mas não tem gente com compulsividade, não? Que quer comprar, que tem, aí ele fala que é coleção, que ele é colecionador, quer comprar tal perfume. Tem até um nome para isso, né? A pessoa que tem compulsividade são oneomania, né? Tipo, é uma doença mesmo. Oneomania, aquela pessoa que... Não tem, não. Por exemplo, eu conheço gente que tem 30 perfumes, 40 perfumes. Ele viaja... Alguns são centopeias, né? Tem vários sapatos. Pois é. Não, mulheres, então, nem se fala. Vários sapatos. Eu conheço uma pessoa que tem um homem, que geralmente é mulher que é assim, mas tem um homem que tem vários sapatos em casa e você pergunta, vários tipos de sapato mesmo, literalmente, vários pares. Aí você pergunta para ele, fala, quando eu era menino, e é verdade. Eu não tinha dinheiro, eu tinha um sapato só, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu tive essa compulsividade. E não tem esse pessoal assim, porque eu não entendo. Por exemplo, alguém tem 40 perfumes, eu não consigo entender um negócio desse, eu só preciso de um, né? Eu só preciso de um cheiro, poxa vida. O comportamento humano ele é muito interessante e complexo, né? Para isso a gente precisa olhar para a história de vida da pessoa. A gente não tem como ignorar o porquê que a pessoa desenvolveu tal coisa sem olhar para trás, né? Então, diante disso, pode ser, vou conjecturar algumas hipóteses, de que uma pessoa que compra muito, ela passou por privações muito intensas quando criança, ou na infância, adolescência, alguma coisa assim. E diante disso, sem ele perceber, ele tenta fazer uma compensação com algo de trás. E aí ele começa a consumir de uma forma muito intensa, e ele não tem freios com relação a isso, porque a sensação que ele tem, a imagem que ele tem de si próprio, é de uma pessoa que nunca teve. Tem a ver com autoestima, então? Com autoestima, com certeza. A autoestima dele está arrebentada com o passado, ele acha que tem que, de uma forma, compensar o que não viveu. Exatamente. Mas e isso é um trabalho, né? Difícil de fazer a pessoa mudar isso, né? Mas aí ele fica endividado, doutor. Aí ele só complica a vida dele mais ainda. Aí é a hora da necessidade da ajuda, né? Se a pessoa está numa situação que ela está gerando prejuízo para si própria, ela tem que procurar uma ajuda, né? Para poder conseguir sair desse problema. Seja do economista, seja de alguma pessoa que ela considere que dê conta de ajudá-la, enfim, um profissional da área, enfim, qualquer coisa nesse sentido.
Tá ok, vamos passar agora para o Bruno e para o Gleidson também entrar na discussão para a gente falar um pouquinho da coisa natural, porque querendo ou não a gente tem que comprar presente para filho, para neto, tem que comprar presente para esposa. Ai de mim se eu não comprar para minha esposa. Então, qual que é a melhor dica que a gente tem para esse... Tem que é um negócio complicado. Não, mas é por prazer. Eu falo brincando, mas é por prazer. Vamos lá, quais são as dicas para o pessoal de casa na hora de fazer a sua compra de final de ano, na hora de fazer as suas escolhas? Por exemplo, tem gente que eu sei, Bruno, que começa a comprar em outubro, porque os preços estão mais baratos, né? Chega em dezembro, aí tem aquele precinho a mais que toda loja faz. Vem falar que não faz, já conversa. Promoção lá é muito da conversa. Aí o Procon tem que agir bem nisso aí. Dá pra gente a dica aí, Bruno? Eu acho que a minha preocupação maior aqui, porque eu acho que o Procon vai falar sobre a questão de qualidade do produto, essas questões todas, a minha preocupação maior é sempre com o orçamento familiar, né? Qualquer mecanismo que possa ser utilizado para poder reduzir aí o custo dessas compras, ou antecipando, ou postergando até mesmo, né? Porque depois que passa o Natal, costuma haver uma série de liquidações aí, produtos que não foram vendidos. As famosas queimas de estoque. De estoque, de final de ano, de começo de ano. Mas, de qualquer maneira, o raciocínio e aí, se você puder antecipar as suas compras ou postergá-las para poder fazer um bom negócio, é melhor. E administrar isso adequadamente, como eu disse, né? Trabalhar o seu orçamento para evitar um comprometimento acima da sua capacidade de pagamento nos primeiros meses do ano. Esse aqui seria a forma melhor de você entrar nas festas de final de ano. Até mesmo, gente, então não sair muito do tema, porque não adianta a gente falar aqui para os consumidores não consumir. Vão consumir. Isso é fato, eles vão consumir mesmo. Então, e querendo ou não, isso também é positivo para a economia, né, Bruno? Também eles estão consumindo, né? A nossa economia está aí patinando novamente, apesar do discurso feito pelo governo federal. Não vamos entrar na política, mas Dona Dilma fala mais do que faz. Não, mas assim, nossa economia precisa... E aí até acho, assim, o discurso às vezes fica meio assim, enviesado, no sentido assim, de dar uma certa demonizada no marketing das empresas, mas é um sistema capitalista, as empresas têm que concorrer entre elas, e elas têm que uma vender mais do que a outra, colocar o seu produto, então o marketing é feito nesse sentido. E o marketing tem que pagar as contas também, né? Agora, as pessoas têm que saber entender que aquilo é uma estratégia de venda, e eu não posso ser induzido toda hora por isso. Ser seduzido 24 horas por dia pela vontade de vender. Fala, Gleidson. Bom, então vamos lá então. Consumo final de ano. O consumidor tem que evitar comprar produtos com preços muito elevados. Uma lembrancinha vai fazer aí a alegria de todo mundo, já vai ter essa confraternização de Natal aí. Eu fico pensando assim, os consumidores que muitas vezes compram um produto aí de um valor elevado, um eletrodoméstico, por exemplo, ele parcela em 12 vezes e paga essas parcelas muitas vezes, pontualmente. E nunca fizeram a experiência de, ao invés de pagar essas parcelas, pegarem essas parcelas e guardando, e colocando mesmo que seja na poupança. Isso é difícil demais. Nós fizemos simulação para tentar colocar isso na cabeça dos consumidores, como isso é importante. Inclusive, na nossa simulação que nós fizemos, se o consumidor tivesse feito esse valor dessa parcela, deixasse para comprar no final do período, além de comprar esse produto à vista, ainda levava mais 5 produtos dentro da mesma loja, sem necessidade de sair. Mas isso é difícil, então... Porque o Brasil não tem o hábito da poupança, né? Não tem. Então, o ideal é adquirir um produto de pequeno valor, não esquecendo, é claro, dessas despesas de início de ano aí. IPVA tem datas muito alternadas, mas tem IPTU, tem a material escolar, que onera muito. Então, a matrícula de nada adianta o consumidor economizar aí para comprar o presente, mas utilizar todo aquele dinheiro e chega no início do ano, ter que fazer um empréstimo, ter que fazer um financiamento para adquirir o material escolar. Não adiantou nada isso daí, então. Mas é bom lembrar que o Procon está aí também para, no caso do consumidor que estiver aí inadimplente e quiser entrar o ano no azul e quiser fazer um bom aproveitamento desse recurso extra aí do 13º, não confiar de imediato nessas campanhas de negociação, que normalmente o consumidor recebe uma caixinha na casa dele com a proposta de 90%, 80% de desconto. Existem muitas propostas vantajosas de fato, mas o ideal é que o consumidor, antes de fechar esse acordo, peça para que seja feito o cálculo de fato da dívida dele real e verifique junto à empresa se aquele desconto que está sendo oferecido se é vantajoso mesmo ou não.
E mesmo que ele não receba essas cartinhas, o PROCON também tem um núcleo de negociação de dívida, e agora, no final de ano, essas empresas e os bancos também estão mais abertos a negociar com o consumidor, e nós fazemos essa interlocução. Nós temos aí 76% de acordos efetivados, não que o restante das empresas não façam nenhuma proposta, sim, cerca de 95% dessas empresas que nós entramos em contato oferecem algum tipo de proposta para o consumidor. O problema é que algumas dessas propostas não é vantajosa para o consumidor, e o próprio atendente orienta o consumidor a guardar um outro momento, mas se ele tem condições de quitar essas dívidas, procure o PROCON. Falando para aqueles que estão endividados. Aqueles que estão endividados. Então procure o PROCON, que a gente vai saber aproveitar melhor esse recurso do 13º e priorizar aquelas dívidas que realmente vão onerar mais o consumidor. Você sabe uma dica prática, Gleidson, Bruno e o Dr. Gulliver também, que o pessoal de casa pode fazer para o Natal para baratear um pouco? Amigo secreto. Fazer um amigo secreto com a família. Compras coletivas, né? Compras coletivas, vai num lugar, compra uma lembrancinha. Agora, por exemplo, lá em casa nós decretamos, presente agora de Natal é só para criança, porque a gente não estava aguentando mais. Mas são assim, são coisas que... Não está aguentando, imagine nós, hein? Pois é, eu estou pensando nisso desde o início. Tá certo, eu quero agradecer o Bruno Fleury, depois dessa vou embora. Bruno Fleury, obrigado pela participação. Foi um prazer ter conosco. Desculpa a brincadeira. Não, tranquilo. Gleidson, obrigado pela participação. O Gleidson, que foi meu sócio do programa, quando o nosso agente era jornalístico, pelo menos 2, 3 vezes por semana ele aparecia no programa. Gleidson, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aí à disposição. O PROCON está aberto para os consumidores aí que estiver interessado. Nosso serviço lá, com relação a cálculos, somente o PROCON sede na Rua 8 que faz esse tipo de cálculo, mas com relação às tentativas de acordo, qualquer unidade do PROCON que possui no VaptVupt está apto a fazer essas negociações. Doutor Gulliver, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Bom, eu vou ficando por aqui. Consciência aí na hora de fazer as compras no final de ano, porque 1º de janeiro chega logo depois. E aí tem 12 meses pela frente, meu irmão. E aí não adianta nada ficar feliz dia 25 e ficar 12 meses triste, tá bom? Não esquece isso não. Um abraço, até amanhã.